Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que sobre a influência do mundo, apartai-vos da influência segundo o padrão deste mundo, assim como não sejais influenciados segundo o padrão deste mundo, mas antes buscai os conselhos do Senhor, porque bem-aventurado aqueles que buscam os conselhos do Senhor e que alcançam o perdão juntamente com ele, porque uma multidão de pecados lhes são perdoados de transgressões. Assim como aqueles que falam pelo Espírito do Senhor, não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força, do seu poder, da sua autoridade, aonde é suficiente para expulsar toda ignorância, toda treva. Aquele que fala não fala por si, fala na presença daquele que tem autoridade para expulsar os principados, as potestades, para expulsar toda maledicência do príncipe do poder do ar, que procura sempre colocar escama nos olhos, aonde tendo olhos não vê, procuram sempre tampar os ouvidos, enquanto é necessário para alcançar-se a fé, pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, esta sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, onde a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam através daquele que não se vê. Contemplamos as obras das suas mãos no universo e cremos e confessamos de boca, e se demonstra que está havendo compreensão do seu aprendizado quando se coloca em prática, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. É necessário chegar inicialmente pela fé em crendo. É necessário chegar a ele do jeito que estás, como pecadores, e com a intenção de coração com que queira mudar, com que queira mudança de comportamento, aonde ele é aquele que é possível refinar aquilo que está embrutecido por conta do pecado. É como uma marreta que vai desmiuçando toda a dureza do coração embrutecido, segundo as iras, as cóleras, as contendas, as muitas imundícias, os espíritos imundos, segundo o pecado do que vai se acumulando, segundo os vícios, as bebedices, as glutonarias, as dependências com os medicamentos. E o Senhor vem e faz uma limpeza. Ele vem e vai retirando toda a dependência que tínhamos com o mundo, seja no nosso interior, e vai colocando a sua palavra no nosso interior. Ela penetra no ouvido, entra para o cérebro, e do cérebro nos traz uma mentalidade de Cristo, onde são novos conselhos que ainda não conhecíamos, e agora passamos a ser refinado e a praticar e desistir de toda a prática de outrora que estava a entristecer o seu espírito, e penetra no íntimo do coração e vai até o ponto de chegar nas medulas ósseas. Os olhos são como candeias para os nossos caminhos, aonde estamos sempre com os olhos a lumiar, a andar sempre na retidão,
fugir de toda aparência do mal e estar sempre segundo a benevolência, porque aquele que diz que é luz, mas há trevas, é mentiroso. É necessário sempre confessar através daquele que tem poder para lhes perdoar os pecados e também a perseverança para não ficarmos na inconstância, porque é justamente na inconstância que é sujeito a cair a condenação aqueles que retrocedem. Ele não tem prazer nos que retrocedem. Ele tem prazer sim naqueles que buscam e esforçam para abandonar as atitudes do velho homem, da velha mulher e perseverar adiante segundo um novo homem, uma nova mulher, do que esforça-se para novas atitudes. E a partir do momento que se acompanha essas obras de justiça, ele sendo justo e nós sendo seus imitadores, ele nos justifica. Nunca fazemos justos por si mesmo e tampouco declaramos a nossa própria benignidade. Ele é benigno e digno de toda honra e de toda glória e nos torna, sendo seus imitadores, dignos, mas não por si, mas por ele. E nós experimentamos esta perfeita e agradável vontade dia após dia daqueles que não retrocedem e seguem adiante rumo ao alvo e objetivo, que é sempre estar diferente do mundo, vivendo com a paz que excede todo o entendimento, que é desviar do mal, com o nome escrito no livro da vida e a alegria do Espírito sempre tendo com uma mentalidade que estamos sendo salvos em Cristo para a vida vindoura. Essa é a alegria do Espírito. A palavra diz que aqui neste mundo é o amor no mundo agonizante. Uns creem, os outros debocham, mas melhor para aqueles que fazem de forma voluntária aquilo do qual ele nos designou, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a sua benevolência e o repouso da alma daquele grande dia no tribunal que se aproxima depressa. Todo aquele que assim persevera alegra o seu Senhor, e ele está sempre a nos alegrar, pois o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores por meio dele e com o nome escrito no livro da vida, e alcançar o repouso da alma nas regiões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é do alto. Ainda que alguns dos que ouvem esta palavra e não queiram alcançar o arrependimento e perseverar em Cristo, nós cumprimos o nosso papel de os exortar e não fomos covardes, e assim, quando aqueles que ensinam são cobrados com mais rigor, porque irão prestar conta não somente das suas atitudes, mas também daquilo que se ensinou. E nós não fomos falsos em relatar algo que não seja verdadeiro, uma vez que somos conduzidos pelo seu Espírito. Porque aqueles que desencaminham o povo prestarão conta não somente do seu falso ensino, da sua heresia, mas também se alguma daquela alma pereceu pela sua negligência. Assim nos diz o Senhor: